E vamos com informações. A gente fala aqui nesse vídeo sobre o mercado da bola, que tá, meu amigo, frenético, tá? Fabinho, Marlon Freitas, aí tem notícia de jogador chegando no Rio de Janeiro, Geme chegou, já falou, tá? E é Gemes mesmo, pelo visto o nome do cidadão. Temos notícia também relacionada à atualização do Guilherme Arana, encaminhou, tá? A situação tá prosseguindo de uma maneira interessante. Vamos falar também de volante. Será que tem saída com esse monte de volante sendo falado? Marlon Freitas, como eu falei, o Martinelli, Bernal. E o Kaique Almeida, tá ficando por lá mesmo, no Remo? Enfim, roda a vinheta, giro de notícias. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, que isso é bastante importante pra gente. E, claro, também de passar aqui e procurar se tem hypar. Aí você aperta aí, se estiver liberado aí, você já aperta o hypar. Vamos lá, cara. Vou abrir aqui com uma notícia que chamou a atenção de muita gente, que foi a respeito do volante Fabinho. Isso por quê? O caso do volante Fabinho. E por quê? O Fabinho tá vindo do Al Ittihad, deve voltar a jogar no Brasil, tá? O Al Ittihad, lá da Arábia Saudita, já deu o sinal verde, tá? Pro Fabinho acertar com algum time do Brasil. O contrato dele acaba agora, no meio do ano, então, né, se quiser sair por agora, já tá liberado ali pra poder sair. Então, eles estão aceitando liberar a antecipação e o jogador não recebe tudo que tem pra receber lá, então meio que ficaria elas por elas. O Palmeiras acaba sendo o principal interessado pelo Fabinho. O salário dele lá atualmente é de 13 milhões de reais por mês. Gente! Mas enfim, vamos lá. O Palmeiras é quem é o mais interessado no momento no jogador. Claro, ajustando o salário, o Palmeiras vai pagar 13 milhões de reais, pelo salário. Mas saiu lá na imprensa que cobre o Palmeiras, canais especializados ali, o Espírito de Porco, P de Porco, enfim, são canais que cobrem ali o Palmeiras, dizendo que, olha aí, tá aí até na tela, o interesse do Fluminense surge pela necessidade de recompor o setor, a gente vai entrar nesse assunto já já, e pela identificação com o perfil técnico do jogador. O tricolor tenta atravessar a negociação caso o Palmeiras não chegue a um acordo financeiro rápido. Bem, qual que é a situação, tá? O Lessa foi apurar agora pela manhã já. O Lessa tá 3 horas na frente, né? Então ele tá conseguindo apurar notícias 3 horas. Brincadeira que o Lessa tá na Europa. Então já pela manhã ele conseguiu olhar a apuração de que o Fluminense nada mais faz do que monitorar o Paulinho. O Paulinho tá na lista ali de... O Fabinho, perdão. Tá na lista ali de monitoramento do Fluminense, mas não teve qualquer proposta nem nada. Um salário desse, você mesmo reduzindo, se o Fluminense diminuir e pagar 20% desse salário, vamos lá. Neste momento, se o Fluminense pagar 10% do salário do Fabinho, isso quer dizer que o Fluminense pagar 3 dias do Fabinho, o que ele ganha lá por 30 dias, se o Fluminense pagar 3 dias, quiser pagar o mês inteiro, o Fluminense vai ser o maior salário do clube. Então o Fluminense, obviamente, não está entrando em negociação, não tenta atravessar, e até entra nessa situação de recompor o setor. Não existe recompor o setor, né? O setor de meio de campo hoje da volância do Fluminense, ele não perdeu ninguém e ele está, se não muito bem, né? Um setor que está, acho que, meio completo ali, assim. O Fluminense tem, você pode criticar a qualidade dos jogadores, mas não tem nenhum indício a princípio de saída do Otávio, não tem nenhum indício a princípio de saída do Hércules, não tem indícios de saída do Nonato, acabou de ser comprado. Martinelli e Bernal são os 2 nomes que surgem mais a respeito de mercado, né? São 2 nomes que podem acabar saindo do Fluminense se vier uma proposta. Mas essa proposta não vem, então o Fluminense não vai ao mercado negociar um jogador de 13 milhões de reais de salário por mês, e que com certeza vai pedir luvas gigantescas para vir para o Brasil também, para, né, talvez vir uma proposta de compra. No caso do Bernal, pela valorização, como eu falei esses dias, que ele já teve vindo para o Brasil. No caso do Martinelli, pelas boas atuações que vem tendo há muito tempo, pela consistência, tá? Mas Gabriel, mas o Fluminense tentou o Marlon Freitas. Oportunidade de mercado. O Marlon Freitas não custava 13 milhões de reais por mês o salário, era um outro nível de jogador.
né? Marlon Freitas era uma oportunidade interna que tinha alguns outros vínculos e um estilo até diferente do que é o Fabinho. O Fabinho joga um pouco mais à frente, o Marlon Freitas começou jogando um pouco mais à frente no Fluminense, mas no Botafogo em vários momentos foi chamado de cão de guarda, etc, por dar esse passo para trás. Então essa negociação aí, de fato, o Fabinho nesse momento não tem nada não. Bem como Everton Cebolinha, tá? Tava trocando uma ideia também esses dias sobre Cebolinha e falando, cara, como ele no meio do ano chega, tinha muito mais lógica ele vir pro Fluminense, mas ele dá uma crescida lá no Flamengo e o cenário, a grande verdade, é que não mostra o Flamengo vendendo, disposto a vender agora o Cebolinha por valores mais baixos, enfim, até porque deu uma subida de produção na reta final do ano, tá? Então, a informação sobre o Cebolinha também que eu consegui apurar é que não há um desejo no Fluminense do Everton Cebolinha. Quer dizer, não dá pra dizer não há um desejo. Não houve qualquer movimento do Fluminense para contratação do Everton Cebolinha nessa janela, tá? Nem contratação, nem sondagem, nem nada. O Fluminense não fez qualquer contato para tirar o Everton Cebolinha do Flamengo. E como eu falei, nesse momento, essa negociação faz muito menos sentido do que fazia, por exemplo, no meio do ano, com ele bem mais escanteado por ele. Eu peço agora para que você deixe um like aqui embaixo, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Mas eu agora falo aqui também sobre o Guilherme Arana. Isso porque o jogador, tá? Informação do Cauã Tinoco, do Jornal do KTO 1902, é que o negócio está avançando, tá? A informação que a gente conseguiu apurar já nessa sexta-feira é que o caso do Guilherme Arana, a proposta em dinheiro do Fluminense já foi aceita pelo Atlético Mineiro. Estamos só isso aí, eu e o Lessa já tínhamos informado também há um tempo atrás da questão da forma de pagamento, mas também não é uma barreira grande, não é que o Fluminense quer parcelar em 32 vezes e o Atlético quer à vista, não é muito mais detalhes de contrato, tá? Então, houve avanços, tá? Estamos aqui de olho para poder informar em breve, provavelmente, de que o Fluminense fechou a negociação do Guilherme Arana e está faltando só a assinatura do contrato. Então, é bem possível que o Guilherme Arana esteja no Fluminense em 2026. E aí, como muita gente sempre pergunta sobre a situação do Hulk, vou voltar a apurar hoje, mas o cenário ali, na véspera de Natal, era de que ainda não tinha tido avanço sobre a situação. Vamos lá, a gente fala aqui sobre James. Isso porque, na verdade, a gente fala... Não é a gente que fala, não. Vamos deixar ele falar. O Marcelo Neves, lá do GE. Globo, estava lá no aeroporto quando o James chegou. O James, zagueiro que veio do Mirassol. E ele deu entrevista, falou ali... Falou exatamente 12 segundos. Mas vamos lá, vamos ouvir o zagueiro que chegou do Mirassol para o Fluminense. Peraí, deixa eu botar aí na tela para vocês. Muito feliz, né? Expectativa as maiores possíveis e não vejo a hora de fazer a estreia, né? Tá diante da nossa torcida e dar um ponto antes depois. Aí, cara, palavras protocolares, mas, né? Aí você fala, pô, chegou com sono. Era meia-noite, gente, 11 e pouca da noite. Ele chegou ali logo depois do Natal. Então, o zagueiro chegou. Hoje, ao longo do dia, vai fazer os exames médicos, deve assinar o contrato e ser apresentado. Talvez ainda nessa sexta-feira, talvez ao longo do sábado, ou então pelo menos faz isso tudo e o Fluminense guarda o anúncio para um pouco depois. Enfim, o anúncio é uma outra situação, mas o jogador já chegou ao Rio de Janeiro, já está confirmado como o zagueiro do Fluminense. Obviamente, diferente do Atlético, vai ser confirmado efetivamente depois que assinar o contrato e fizer os exames. É isso. Não se esquece do like, de se inscrever aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!